então, Teixeira, para mais informações, agora política nacional. Como dirigente da Caixa Econômica Federal, ex-ministro atuou pela OS. O lobista Eugedel Vieira Lima fez pedidos de recursos à empreiteira para a sua campanha ao Senado e ao de aliados. É um problema que existe no Brasil, né? A mistura da pessoa que está trabalhando no órgão público com a iniciativa privada e com a política e acaba misturando muitas vezes o próprio dinheiro. Né? Sabe, Daniel, eu te diria o seguinte, eu acho que a questão toda, ela está muito mais associada ao caráter do que às funções exercidas, né? Ainda que haja aqueles períodos de quarentena aí que são recomendados ou até exigidos por lei. Eu mencionaria, eu não estou dando salvo-conduto aqui para ninguém, mas há pessoas que participaram já da vida pública brasileira, como Osiris Silva, né? Um homem que comandou, eu acho que o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, comandou a Petrobras, comandou a Embraer. Quais são as acusações que pesam sobre esse homem? Acho que ele foi ministro de Estado também, né? Quais são as acusações que se ouve falar contra Osiris Silva? Eu não me lembro de nenhuma. Não há necessariamente um vínculo entre a pessoa que exerce uma função pública e privada pública. O que há é uma questão de caráter. As pessoas que têm formação e que são honestas, elas podem exercer livremente as suas funções, porque não trairão nem ao povo nem a si próprios, né? Porque a maior traição, Adriano, começa por si mesmo, né? O sujeito que comete atos ilícitos, que corrompe, que se deixa corromper, ele, antes de tudo, ele tem um drama consigo próprio. Por mais que o camarada diga, tem um vidão, não tem vidão não. Porque a consciência é o nosso calcanhar de Aquiles moral. A consciência sempre estaria apontando que o sujeito agiu de forma incorreta. Ele pode tomar o legítimo champanhe, ele pode comer caviar, ele pode viajar, ele pode pagar uma viagem estratosférica, né? Mas a consciência dele não o abandona. E, supostamente, aquelas pessoas que não têm consciência, ou sobre as quais a consciência atua de forma mais tímida, mais pálida, são os psicopatas, né? E esses, portanto, são dignos de pena. Então, o sujeito que aparentemente tem um vidão, nós conhecemos até algumas figuras públicas que passaram por grandes vexames e depois ficaram até doentes por conta disso, né? Porque não conseguiram ou conviveram mal com a própria culpa. Eu vejo algumas pessoas, eu vou citar o Paulo Roberto Costa aqui, Adriano. Sim. Eu não estou aqui elogiando o Paulo Roberto Costa, mas eu quando o vejo, eu acho que ele tem um ar de homem aliviado, sabe? Ele, num determinado momento, me parece que disse que não aguentava mais, né? Não aguentava mais o quê? A consciência, né? O ter que desempenhar papéis diferentes, contar uma história para José, contar outra para João, né? O sujeito depois não lembra mais do que disse para o João, o que disse para o José, daqui a pouco ele começa a trocar conversas, né? E se tiver mais interlocutores, pior ainda. De tal sorte que a verdade, quando Cristo disse que a verdade vos libertará, ele disse a verdade, né? As pessoas realmente são, quando elas professam a verdade, elas são verdadeiramente livres. E, portanto, a gente imaginar que alguém possa prosperar ou ser feliz mentindo, não pode não. Olha só, o estoque de vacina contra a hepatite B está zerada para os adultos, né? A falta de vacinas não é constatada apenas aqui no município de Montenegro. Em todo o país, cidades passam por uma escassez na distribuição de alguns tipos de vacina. De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Montenegro, a Kátia Kern, o município se organizou a tempo para evitar que recém-nascidos e crianças pequenas fiquem sem se vacinar. Mas o fato é que, pelo menos da hepatite B para adultos, está zerado. Deve ser culpa da oposição, André, deve ser culpa do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque o pessoal gosta de, né? Não, isso é culpa do... Daqui a pouco eles vão culpar o Getúlio Vargas pela falta de vacina, né? O Hermes da Fonseca, né? Floriano Peixoto, foi um ditador, né? A bem da verdade, o país é muito mal gerido e em função de um discurso bem demagógico e criador de dependência, como bolsa isso, bolsa aquilo, o governo não está conseguindo cumprir nem isto mais, né? Anda faltando financiamento para máquina, mesmo o pessoal aí do BNDES, Finame, tem máquinas que demoram para obter aprovação, coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento tecnológico do país, coisas que capacitam as empresas brasileiras, inclusive a exportar, porque é a grande... Eu me lembro que no tempo do Delfim Neto, que era um bom do enrolão, né?
mas inteligente era e era. E ele dizia que exportar é o que importa. Criar naquela época esse jargão, né? Pois nós estamos aí num país complicado, vivendo situações, eu diria, dramáticas, e agora a questão das vacinas, né? Essa questão da vacina é nacional. Os postos de saúde estão desprovidos, e eu fico me perguntando, Adriano, quando é que isso vai ter um parador, né? Quando é que nós vamos resolver isso aí? Quando é que nós vamos criar vergonha na cara, né? Que o pessoal continua, inclusive, atribuindo benesses a si próprios, né? O próprio funcionalismo público grita, que quer o salário em dia, mas vão ter que chegar, provavelmente vão chegar, logo nós vamos bater numa barreira aí, porque dizendo na base, olha, tem que demitir, tem que começar a diminuir o Estado. Não é o Estado mínimo, dom a Deus gringos, o Estado necessário, o Estado eficiente. Nós não temos isso hoje, né? Aliás, continua, né, Adriano? E a responsabilidade é da própria política, continua aquela história de que tudo que é privado funciona melhor do que é público. É uma pena, mas é o que anda na boca do povo, né? E a voz do povo é a voz de Deus. Pois olha, Adriano, vergonhosa a situação. Isso que nós temos aí, por exemplo, tu pega o Instituto Butantan, em São Paulo, altamente qualificado. Pouco tempo atrás ela enfrentou enormes dificuldades orçamentárias, né? Parece que a coisa é feita de propósito para beneficiar, inclusive, laboratórios estrangeiros, né? Se nós apostássemos firmemente no Instituto Butantan, criássemos aí como Instituto Pasteur, criássemos unidades, inclusive, adicionais, criássemos unidades, extensões do próprio Instituto Butantan, ainda que seja um instituto estadual, mas convênios existem para isso mesmo, tenho certeza que o Brasil andaria voando alto, né, na produção de vacinas, inclusive exportando fartamente para toda a região tropical do mundo, né, porque nós temos doenças tropicais aqui, já conhecidas, dominadas, mas acontece que a gente volta hepatite, volta mal de Chagas, coisas patéticas que se imaginava extintas, né? E agora essa questão da microcefalia com Zika vírus, este é o Brasil que não vai para frente. No tempo da ditadura, ninguém vai aplaudir ditadura, né? Nós que exercitamos aqui liberdade, com responsabilidade, evidentemente, mas nós, por certo que nosso discurso é laudatório quanto à democracia, quanto à liberdade, à livre expressão. Então, o pessoal da ditadura e coisa e tal, hoje em dia, naquela época, esse é o Brasil que vai para frente, era aquela musiquinha, né? Esse é o país que vai para frente, hoje esse é o país que vai para trás. Nós estamos caminhando para trás. Aliás, se fosse apenas uma impressão, assim, pessoal, né? Não é. Agora o Banco Mundial, o FMI, o FMI, fazendo suas contas, diz que o Brasil deve cair 3,5% o PIB brasileiro. Isso é uma vergonha, né? E o pessoal continua colocando culpa na China. Aliás, Adriana, a China cresceu pouco, né? O pessoal está preocupado. O menor crescimento nos últimos 25 anos, 6,9%. Isso é de corar qualquer governante brasileiro. Está na hora de parar de reclamar, de dizer besteira e trabalhar. O Brasil só tem uma porta de saída: trabalhar e acabar com a questão dos juros. Nós temos que resolver a questão dos juros. Se a gente não resolver, nada nesse país vai andar se nós não trabalharmos num plano para extinguir a dívida pública brasileira. Deixa eu ler uma matéria aqui do portal JP News, Calçadão do Rio Caí. Cacos de vidro são ameaça para os pedestres. Foi uma entrevista que fizemos com o Romaldo Ferreira. Ele nos procurou porque o seu filho, passeando ali pelo Porto das Laranjeiras, acabou pisando num caco de vidro e a gente pôde constatar o grande número de estilhaços de vidro naquele local, que é um dos locais mais bonitos da cidade. Pecado, né, Adriano? Pecado. Por isso é que a gente precisa ter essa consciência, né? Primeiro, que há pessoas, há verdadeiras bestas humanas, né? O sujeito é um bípede, por acaso, né? Mas bípede galinha também é, né? Mas é um bípede com uma massa cinzenta pervertida, né? O sujeito que não vê o benefício do outro é capaz de causar um dano, um ferimento gravíssimo, né? Mas nem bêbado, o sujeito que tem um pouco de consciência, um pouco de humanidade, mas nem bêbado, o cara deixa se ele deixar, eu bebi demais, quebrou a garrafa, o cara vai catar bêbado, ele vai catar aquilo, porque ele sabe o risco que ele faz os seus conterrâneos correrem, né?
Mas o pessoal tem isso. Agora, por outro lado, tu vês às vezes pichações, né? Tu vês dano, banheiro público, o sujeito acaba com o banheiro público, instrumentos, coisas que estão disponíveis nas praças públicas, né? Os aparelhos, o pessoal depreda. Ora, nós temos aquilo que merecemos, né? Nós não merecemos coisa muito melhor. Nós temos que parar, eu tenho essa, nós temos que parar de passar a mão na cabeça das pessoas e chamar todo mundo de coitadinho. Coitadinho não, vamos dar as palavras corretas. Esse sujeito é um sem vergonha, esse sujeito é um cara que é um sociopata, causa danos à sociedade. Parar não, coitadinho, pobrezinho. Pobrezinho é uma ova, né? Também não estou dizendo aqui para quem baixar a borracha do camarada, mas nós temos que responsabilizar o povo. O povo não tem, é muito direito, dever nenhum. Né? E esta política demagógica só piora, porque o sujeito acha que ele tem direito a tudo. Né? Se ele ficar sentado, vem alguém e oferece até um lanchinho para ele. Não é assim. Né? Nós temos que diferenciar aquilo que é benemerência, aquilo que é caridade, e nós, como cristãos, defendemos isso e estimulamos, mas também temos que trabalhar. Né? O homem tem que conquistar as suas coisas com o suor do seu rosto. Ganhando pouco, muito, menos, pouco importa. Mas todos nós temos que fazer pela vida e todos os capazes, e poucos são incapazes. Tu vê que nós temos no Brasil, Adriano, pegando aqui o gancho, nós temos no Brasil um cara que foi presidente e se tornou incapaz, ele foi aposentado que perdeu um pedaço do dedo. Mas isto é uma barbaridade. Isto é a pregação do coitadinho. Mas se ele era incapaz, se ele não podia trabalhar, como é que ele virou presidente da República e cumpriu 2 mandatos? Porque ele perdeu um pedaço do dedo. Não poderia ser assim, né, Adriano? Decididamente não poderia ser assim. A gente vê, às vezes, pessoas que cumprem a sua função social de maneira bonita, gente que não tem um braço, às vezes, né? O camarada cobra, desempenha a sua função sem um braço. O YouTube aí está carregado de pessoas que até transportam areia, fazem serviços pesados, gente com pouca condição física, bem da verdade, mas com uma força de vontade maiúscula. Nós temos que trabalhar, nós temos que dar o exemplo, agora tem que começar lá por cima. Né? Quando essa turma de cima, de uma forma descarada, rouba e debocha da gente, o povo não quer saber. Se nós invertermos um pouquinho esse negócio, lá no topo dessa pirâmide social, se nós começarmos a ter exemplos melhores, pode ter certeza que rapidamente a sociedade se regenera. Nós temos que escolher melhor. O camarada que é sem vergonha, não. Corrupto, não. Não adianta ele rouba, mas faz. O lema lá que era atribuído ao Adhemar de Barros, né? E depois tentaram jogar isso nas costas do Paulo Maluf. Não, ele rouba, mas faz. Não. Ele rouba, não pode entrar na vida pública. Não pode ser prefeito, governador, presidente, não pode, decididamente. Temos que extirpar, sempre haverá, corruptos sempre os tereis, né? Mas nós temos que diminuir o número deles. Tá certo, Teixeira, a gente fica por aqui com o senhor Alberto, valeu mais uma vez pela participação. Coisa boa, Dani, estamos aí nos preparando agora um leque ventilador, diz que vem um clima aí violento, né? Pô, o pessoal está prometendo, as previsões diz que vão chegar a 40, 41 graus na semana que vem, será? Puxa vida, né? Isso é clima lá do Senegal, né? Tomara que não, né? E se vier, que venha, né? Que venha o touro em forma de bife, como você dizia brincando, né, Dani? Pessoal, um abraço a todos. Um abraço, até amanhã, pessoal.